Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Nessa segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, estamos em mais um Depois da Bandeirada e hoje vamos falar sobre a WEC que teve nesse final de semana às 6 horas de São Paulo. E bom, o meu grande amigo Ricardo Arcuri esteve lá no Grande Prêmio fazendo a cobertura. Arcuri, boa noite, meu amigo. É uma honra estar aqui com você. Boa noite, meu caro Fabrício, Matheus, o Gili. Obrigado aí por ter me convidado de falar um pouquinho aqui dessa corrida. Assim, como corrida, ela não foi a melhor coisa do mundo, mas como evento foi um negócio que, olha, assim, vai entrar nos anais da história. É isso aí. Bom, eu estou aqui também com o Gil e com o Matheus. Gil, boa noite. Boa noite a todos vocês, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Meu grande amigo Arcuri, satisfação ter aqui novamente. Fabrício e Matheus aí, com a nossa camisa amarela da Ferrari aí, ó. Ele tá se escondendo ainda, mas a gente vai colocar ele contra a parede qualquer dia. Então, hoje a gente vai falar sobre essa provaça que aconteceu aí no domingo, vulgo ontem, que foram as 6 horas de SP, realizada em Interlagos, e já já a gente fala bastante sobre ela e alguns termos técnicos que o nosso amigo Arcuri trouxe aí. É isso aí. Matheus. Boa noite, Fabrício. Arcuri, é uma honra estar aqui com você, Gil e Fabrício. Pois é, né? Que corridaça que tivemos nas 6 horas de São Paulo, a coisa foi boa. E vitória e passeio da Toyota. 1 minuto de vantagem, umas 6 horas de corrida. Olha, essa vai para a história, hein? Da primeira edição, da primeira reedição, né? Das 6 horas de São Paulo. É isso aí. Lembrando vocês, já siga agora, gente, a Arcuri Consultoria. Então você que está na dúvida em qual carro comprar, vai lá, manda uma mensagem para o Ricardo Arcuri, para a Arcuri Consultoria, porque eles vão te ajudar direitinho, vão analisar tudo para vocês. Então já segue lá a Arcuri Consultoria e curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Bom, eu queria começar perguntando para vocês quais foram os destaques dessa corrida. Arcuri. Bom, vamos lá. Eu vou colocar. Bom, primeiro, o que vocês já falaram, o domínio da Toyota é um destaque, né? A maneira como eles andaram me impressionou. Eu já tinha falado no sábado que eu esperava que o pace da Toyota fosse melhor, mas não abriu 1 minuto e 6 horas. Sabe? Isso realmente me chamou muita atenção. E a maior prova que a Toyota estava rápida foi o 7 ter problemas e conseguir galgar o grid ao ponto de ser quarto colocado. Então, sabe, para mim, um destaque seria a Toyota, tá? Com certeza. Eu acho que um destaque especial de trás seria os Peugeot, que largaram muito mal, mas tinham um trem de corrida interessante. Lógico que eles têm. Já descobri qual é a grande deficiência deles, eu posso falar isso depois, mas eles tinham vantagens que traziam uma boa defesa para eles, e por isso até o sétimo lugar deles foi uma boa recuperação, apesar de tudo. E na GTs, o Mantape Rex 92, que é a gente brinca que é o leão de treino, ele foi pole position o tempo todo, mas na corrida sempre tinha um problema, e dessa vez eles ganharam, inclusive pilotado pelo senhor 24 horas, Klaus Bachler, né? O homem que fez as 3 24 horas do mês passado, além das 6 horas de Glen, e estava lá firme e forte. Para até contar que ele falou, que a gente eu até fiz piada disso na transmissão. E também dá um destaque ao pessoal da United, que tiveram terceiro e quarto, mas muito mais por punição, eles podiam ter ido muito melhor. Até bati o papo também com a menina do marketing deles, a Scarlett, é sensacional. E também um destaque para as meninas da Iron Dames, que por mais que ela tivesse tido problema da mangueira, que foi uma mangueira que estourou, tá? Elas andaram na frente, por um bom tempo em segundo lugar, assim, realmente o destaque dos 92, o carro 92 estava imbatível, mas elas também estavam muito rápidas até o momento que estourou água e voltou água para todo lado lá. Para mim são os destaques. É isso aí, Arcuri. Matheus. Bom, Fabrício, vou destacar aqui o Toyota, obviamente, um passeio, uma lavada, um massacre da Toyota durante todo o final de semana em Interlagos. Destacar também as damas de ferro,
Estava fazendo uma prova supimpa, espetacular, até essa bendita Mangueira arruinar a corrida delas, porque elas na classificação, a voltaça que elas fizeram no sábado foi uma coisa absurda. E também destacar a Porsche 92 também. Que desempenho. Um desempenho espetacular também. E assim, o que mais me pega sobre a McLaren também, as McLaren também é um destaque, mas poderia ter ido um pouquinho melhor, mas o que matou a McLaren do Nicolas, especificamente falando, foi as punições. Foi ele que matou a chance de pódio dela. Matou por completo. E aí, tentaram o Nicolas, por mais que tirasse leite de pedra para tirar a diferença na corrida, não resolveria nada. É isso aí. Gil. Então, destaque positivo, sim, para as Toyotas, sim. É um desempenho absurdamente incrível, eu não esperava aquilo, por mais que eu analisasse termos técnicos que o Arcuri falou, tanto nos TLs, tanto os que foram falados no classificatório quanto na corrida, eu não esperava que eles fossem andar de foguete dessa vez. Foi absurdo o que eles fizeram, e realmente isso que o Arcuri pontuou também, sobre ter escalado todo o pelotão após problema no pit, após não sei o que lá da bomba que deu problema lá no sistema de combustível. Foi realmente uma corridaça para eles. Foi pontos preciosos, conseguiram uma vitória extraordinária aqui na nossa casa. E também um dos outros hypercars, eu destaco a Cadillac também, por incrível que pareça, correndo com o chassi de Le Mans, muito interessante aquilo, né? Remendado, né? Mas fizeram uma boa corrida. O resultado aí eu já deixo a critério de vocês. E Iron Dames também, infelizmente esse azar que eles tiveram, que pena, mas foram bem toda a corrida, fizeram uma pole incrível. E também Maverick Vinales, não. Valentino Rossi, que guiou absurdamente, incrivelmente bem. Cara, aquele cara é peso, viu? Você viu que ele quase ia perdendo a oportunidade por causa de uma ultrapassagem, mas diz, não, eu não vou ser tão afoito, não. Vou esperar a reta para ultrapassar mais sossegado. O resultado é que passou e abriu. É isso aí. E olha, pessoal, às 8 horas da noite, o Ricardo Arcuri vai estar com o Luiz Felipe Ramos e com o Milton Rubinho lá no Portal TV High Speed. Então, você que vai terminar de ver o Depois da Bandeirada, o EC, corre lá no Portal TV High Speed, porque o Arcuri vai estar ao vivo com o pessoal do High Speed às 8 horas da noite. Então, todo mundo ligado também no Portal TV High Speed. Bom, eu queria perguntar aqui para vocês, qual a nota que vocês dão para essa corrida de 0 a 10? Arcuri. 7,5. Ela foi boa em alguns aspectos, mas assim, até eu brinquei durante a transmissão que se você tirar a liderança de um carro de 1 minuto de frente, ela até que foi desvertida. De forma alguma foi uma prova ruim, não tem como ser uma prova ruim. Mas, sinceramente, talvez faltasse alguém que fizesse mais frente à Toyota, faltava a gente que fizesse mais frente ao Montepio X, o Porsche, que está liderando o campeonato. Os dois Porsche são os dois, primeiro e segundo do campeonato, então faltou isso. Eu acho até que a BMW dessa vez sofreu um pouco, até eu conversei bastante com o pessoal da BMW também, e eles passaram o fim de semana inteiro sofrendo com desempenho. Então, faltou esses líderes do campeonato fazerem frente aos outros líderes do campeonato em alguns aspectos. Tanto que a Porsche Penske continua na liderança com sobras, mas faltou esse pessoal fazer a frente a esses que estavam soberanos da corrida. Uma corrida boa, mas faltou esse detalhe de quem pudesse vencer os maiores. É isso aí. Gil. Então, a minha nota seria 8, né, na verdade. Porque, tipo assim, apesar de ser uma prova muito memorável, né, retorno aí das 6 horas aqui da WEC em São Paulo, teve muita coisa que, assim, não foi muito do meu agrado, sabe? A corrida foi sensacional, incrível, mas aquela questão, claro, eu sou tifose e não posso deixar de passar isso, desempenho que me deixou entristecido, mas ferrarista é ferrarista até a morte, então a gente vai seguir isso. Mas fora isso, corrida boa, sim, e isso que o Arcur falou também, se tivesse alguém para brigar pela ponta, porque a gente quer briga pela ponta, aquela volatilidade lá na frente, que é a coisa que é bem interessante, principalmente para nós que somos fãs.
Mas a minha nota é 8 e a prova foi incrível também, mas se tratando de corrida em si, deixou um pouco a desejar no quesito volatilidade de primeiro e segundo colocado. É isso aí. Matheus. Eu vou dar um 7,5, faltou alguém ali, sabe, incomodar a Toyota ali, faltou alguém incomodar a Toyota. Eu acho que os Porsche, para mim, foi a surpresa desse final de semana em Interlagos. Para mim, eu já falo aqui que a Porsche foi a surpresa. Não sei se vocês concordam comigo, eu só estou falando alguma bobagem, pode chegar o chicote, pode sentar chicotar. Assim, e outra, faltou um pouco mais de, sabe, faltou um quezinho ali para alguém incomodar a Toyota, porque a Toyota, durante todo o final de semana, voou alto, tanto que o Kobayashi fez aquela volta estupenda na primeira tentativa, porque na segunda tentativa ninguém melhorou. Então, assim, ficou devendo nesses aspectos. Mas a corrida foi boa. A corrida foi boa, disputada e movimentada. É isso aí. Bom, eu vou dar minha nota também antes de ver a próxima questão. Eu vou dar um 8. Foi uma corrida disputada, boa, mas também faltou ali mais equipes, faltou ali as principais pressionando a Toyota. E assim, eu não apostava na Toyota nesse final de semana. Eu acreditei que a Ferrari pudesse vencer essa corrida, já que a Ferrari, desde que voltou para o Campeonato Mundial de Endurance, nunca venceu uma corrida de 6 horas, certo, Arcuri? É verdade, ela realmente não venceu, mas eu colocaria um fator para se pensar, Fabrício. A grande vantagem da Ferrari, se tratando de balanço de performance, era um quesito que não existia até o ano passado e que foi colocado este ano, que é o aumento ou diminuição de potência após 250 km por hora. O que isso quer dizer? Que abaixo disso ele tem uma potência e quando você chega em velocidades mais altas, sexta, sétima marcha, você pode ter um aumento ou diminuição de potência, pensando em tentar prever o quanto o carro vai ter de final. Tá? E a Ferrari sempre foi muito, foi muito boa na parte de reta. Não que ela seja um carro ruim de forma alguma, mas ela sempre foi muito boa nessa parte de velocidade final. E o grande trunfo da Ferrari realmente estava nessa velocidade, nessa potência após 250 km por hora. Era o carro que mais aumentava a potência. Tá? Mas, por outro lado, no circuito onde o que realmente chamou a atenção foram o desgaste dos pneus e o teu balanço do carro dentro do setor 2, que era o setor mais dentro do circuito, foram o que realmente chamou mais atenção, essa vantagem da Ferrari não foi tão vantagem em si. Por isso que ela acabou não sendo tão boa como foi, por exemplo, em Le Mans. Tá? Mas por quê? Le Mans também tem 8 km de reta, né? Então isso aí acaba sendo visto de uma outra forma. Então a Ferrari realmente ela tem que trabalhar um pouco, talvez, essa parte do balanço, especialmente de curvas de média e baixa velocidade. E também para tentar compensar um pouco a perda que ela teve, especialmente por causa de peso. Mas a gente parar para pensar, o peso da Ferrari foi igual ao da Toyota. Então sabemos que o problema não era bem peso, né? É verdade. E assim, a nossa próxima questão é sobre a Ferrari. E assim, eu não sabia dessa questão do peso aí da Ferrari e da Toyota que você falou. Fiquei assim, e essa questão que você falou sobre os 200 quilômetros por hora e ter a diminuição ou o aumento, isso é bem bacana. Isso aí foi criado porque na Le Mans do ano passado, a Ferrari, vocês lembram, ela comeu com farofa a concorrência, né? Aí o que acontece? Eles descobriram que a simulação que eles fazem de velocidade para definir quem vai ter que potência, que é assim que funciona o balanço de performance, não entendeu. Eles extrapolam, eles pegam as simulações, pegam um ponto e extrapolam. Tá? Quando eles fizeram a extrapolação, não foi o que se viu na realidade. A Ferrari estava muito acima da extrapolação que eles fizeram. Então, para compensar esse problema, eles criaram essa segunda, vamos chamar de segunda fase do desenvolvimento de potência. Que potência, é importante explicar isso, você pode ter 500 kW em primeira marcha ou em sétima marcha, porque é um fator definido pela rotação do motor. Então, quando você está aquela acelerada na primeira, puxa a segunda, você bateu potência máxima segunda, potência máxima terceira, potência máxima. Então, você tem potência máxima em todas as marchas, certo? Então, o que eles fazem? Eles conseguem, dessa forma, aumentar ou diminuir a potência quando você está na sexta e na sétima marcha.
entendeu? É isso que é a diferencial que foi criado por essa, não vou dizer burlada do sistema da Ferrari, mas por uma falha na extrapolação que a WEC fazia. É isso aí. Bem bacana aí essas informações que o Ricardo Arcuri passou. E ó, galera, não esqueçam, viu? Sigam aí a Arcuri Consultoria. E se você estiver precisando comprar um carro, fala com o Ricardo Arcuri que ele vai te dar as principais dicas sobre qual carro comprar, qual custo-benefício é melhor, qual seguro é melhor. Então já vai lá na Arcuri Consultoria. Bom, eu queria, inclusive, falar sobre a Ferrari, inclusive, o que vocês têm a dizer sobre a corrida da Ferrari? Eu vou começar com você, Arcuri. Bom, eu bati um papo com o Giuseppe, que é nada mais italiano, é o diretor técnico da F-Corsa 83. Eu bati um papo com ele e perguntei um pouco sobre aquele Evil Joker, aquele token que eles usaram de Le Mans para cá, que na verdade foi um Joker puramente para melhoria dos dutos de freios. Eles precisaram deixar os dutos de freios mais parrudos que não estava dando conta do resfriamento. Só que isso requeriu mexer no assoalho para poder acomodar esses dutos, ao mesmo tempo que em várias partes da carenagem dianteira. Então foi necessário usar um Evo Joker. Tá? Para quem sabe, o Evo Joker é como os tokens da Fórmula 1. Você pode usar durante o tempo de um regulamento um token que é tipo, eu quero desenvolver essa parte. Pum, você pode desenvolver uma vez, não pode mexer mais até o fim desse regulamento, que no caso é 2029. Então tem que ser escolhido isso com muito cuidado. Então eles usaram para melhorar o arrefecimento dos freios. Mas e no final foi puramente por confiabilidade, não foi nada pensado em desempenho. Mas eu acho que o desempenho da Ferrari, para mim, acabou sendo um pouco abaixo do que se esperava. Eu acho que todos vocês concordam, mas em parte já explicado, que eu já expliquei. Essa parte do balanço do carro, e até foi bom para a gente ver e avaliar isso da melhor forma, para tentar entender que eles realmente precisam melhorar isso para um futuro, para as próximas temporadas. Então eu acho que talvez, assim, acho que nem é questão de usar Evo Jokers nesse caso. Eu acho que é mais uma questão de tentar achar uma melhor configuração de suspensão como um todo, para melhorar o balanço do carro e deixar o carro melhor em algumas situações de curvas. Porque, por exemplo, em Imola, se não me falha a memória, eles também não foram bem, que foi um circuito parecido com Interlagos. Então já mostra uma fraqueza da Ferrari nessa parte. É isso aí. Matheus. Olha, o desempenho da Ferrari, eu vou concordar com a Arthur. É um desempenho um pouco abaixo, um pouco aquém do que ela poderia performar em Interlagos, porque uma equipe que veio, que ganhou as 24 horas de Le Mans, tudo bem, Le Mans é totalmente diferente de Interlagos, totalmente, mas, assim, uma equipe que ganhou recentemente Le Mans, se esperava-se um pouco mais, sabe? E a Ferrari, na classificação, já não veio para jogo na classificação, já não classificou tão bem assim. Na corrida, ficou devendo um pouco, mas assim, seria até difícil da Ferrari bater de frente com a Toyota, porque a Toyota estava um carro voador, estava um escândalo de foguete a Toyota. É isso. É isso aí. E assim, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que a Ferrari, antes das 6 horas de São Paulo, ela era vice-líder nos construtores. E depois de Interlagos, ela caiu para a terceira posição, porque a Toyota venceu e a Toyota assumiu a segunda posição no campeonato de construtores. Sabiam disso? Sim. Sim, ela estava 2 pontos. É isso aí. Gil. Então, meus nobres, bom, em relação à Ferrari, essa coisa que o Arcuri falou, bem interessante, que é quase correlacionado com o sistema de tokens, né, que utilizavam-se na Fórmula 1. Assim, é o que eu tenho de o que dizer, e Arcuri, por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu tenho, em relação à corrida passada, por exemplo, a Le Mans, se não me engano, salvo me engano, porque eu acho que eu tenho isso na mente ainda, não tive os dados dessa corrida agora, porque não sei por que não foram disponibilizados, mas as de Le Mans foram. Apesar do decréscimo que a Ferrari tinha, ela tinha menos lastro, se não me engano, de 10 quilos a menos que o carro da Toyota por causa do seu tanque de combustível, né? E isso deu uma
performancezinha assim, por causa do que o carro estava um pouco mais maneiro. E nesse caso aqui foi justamente o inverso, né? Parece que ela tinha mais lastro agora. E mais para comparar com o carro da Toyota, nossa, é impossível. Parear é difícil demais. Até mesmo com os da Porsche também, da Porsche, né? Porque, tipo assim, eles também estavam com um ritmo bom. E é isso que o Arthur falou também, ó, a questão de um acerto e tal, a gente vai resolver mexer nessa coisa. E realmente, a questão da confiabilidade é muito importante, porque talvez o Arcuri saiba também sobre essa questão, tipo, um cesto de freio que não tem um duto de ar bom para resfriamento de freio, isso aumenta muito a temperatura do pneu, não é? Na verdade, sim, aumenta, tá, Gil? De forma alguma, você está certo. Mas eu acho que o caso crítico aí, nesse caso do aumento do freio, da temperatura do freio, é o próprio freio. Porque se você está com o freio quente demais, você perde eficiência de frenagem. Entendeu? É que nem o Também. pneu. Se você tá com o pneu quente demais, ele começa a perder aderência. É a mesma coisa. Se o freio, ele trabalha dentro de uma temperatura, imagina a temperatura de 400, 500 graus, médio, quando o freio bate, ele bate os 1.100. Se você está acima disso, você começa a perder eficiência. E ao ponto de muitas vezes você simplesmente não conseguir parar o carro. Então, sim, o caso da temperatura de pneu, e aí vai chegar num outro ponto que eu posso comentar depois, pode influenciar, sim, um pouco o comportamento do pneu. A Claro, pressão também, né? não, eu acho que pressão vai ter a ver porque a temperatura expande o gás lá dentro e vai ficar com maior pressão. Mas até aí não é isso. Isso é controlável. Eu penso mais por temperatura. Tá? A temperatura do pneu. A parte é o quanto que a borracha vai estar em graus. É isso que eu quero dizer. Mas eu acho, no caso, pensando mesmo em eficiência de frenagem, tá? É um outro ponto, tá bom? A temperatura do pneu está explicando isso é uma coisa que eu percebi. Eu tentei conversar com o pessoal da Michelin, mas eu não consegui obter resposta, porque não deu tempo para achá-los. Mas eu vi formação de bolhas no dianteiro esquerdo, nos protótipos. E eu acho que é por quê? Porque como o traseiro direito era o crítico, o dianteiro esquerdo estava sentindo muito a falta de energia. Ou seja, se você cria bolha durante o uso, significa que é porque você não está atingindo a temperatura ideal em nenhum momento. Ele está rodando mais frio. E um detalhe, se está criando bolha, é porque embaixo está quente. E embaixo está quente por quê? Por causa de freio. Normal. Você puxa é como se fosse uma coisa de dentro para fora. Só que aí quando imagina, você quer jogar uma bolha, você tem uma formação de ar, e aqui tu tá mais molinho, ele vai subindo, subindo. Só que lá em cima tá duro, tá frio. Ele bate e fica. Isso é formação de bolha. E eu entendi que havia uma formação de bolha do dianteiro esquerdo por esse detalhe. Não me foi confirmado isso, então eu não falei mais nada a respeito, mas eu fiquei com essa impressão. Por quê? Porque realmente o dianteiro esquerdo é o que mais sente. E aí, essa parte do freio, vocês viram que vários pilotos perderam um pouco a freada do Senna, eu acho que em parte porque o dianteiro esquerdo não estava adquirindo temperatura ideal, portanto não tinha aderência ideal. Porque tem esse detalhe, muito quente também não dá aderência, mas muito baixo também não. É isso aí. Assim, a Michelin não é a única fornecedora de pneus do WEC, né? Tem a Bridgestone, Não, certo? Ou não? A não, Bridgestone. não. A Michelin fornece, é a única para os protótipos e a Ah, Goodyear é a única dos GT3, tá? Então eu tinha que conversar com coisas diferentes. Por exemplo, o GT3 não tiveram problema de bolha, tá? A Michelin teve. E é até legal, é uma coisa que eu conversei com eles, por que teve tanto problema, né? Ficou uma situação meio incômoda. Eu perguntei para ele e falei assim, cara, ó, pensem comigo, vamos pensar comigo. Eu tô muito 10 anos que não tem corrida no Brasil, né? Beleza. Lá vai estar inverno, né? Muito bem, qual é a temperatura de inverno lá? Ai, tem ano que é 15 e tem ano que é 30. Aí eu penso, tá, que tipo de pneu eu vou levar? Foi mais ou menos assim que eles ficaram, porque ou você pega esse frio glacial que a gente teve no fim de semana, ou você pega aquele verão agrestino, aquele calor agrestino. Vocês sabem, quem é daqui sabe o que eu tô falando. Então eles acabaram partindo na segurança. Pegaram os dois compostos mais duros, o médio e o duro, embora nos treinos livres mais frios, realmente, mesmo os médios sofreram um pouco com formação de bolha e um pouco de aderência. Mas no lugar deles, eu, engenheiro, faria exatamente a mesma escolha. é isso aí. E assim, indo aqui, antes da gente ir aqui para nossa próxima questão,
essa questão dos pneus, você vê que depende muito do lugar que o FIA-WEC passa e depende muito da estação do ano, porque no inverno eles têm os componentes, eles trazem os componentes mais duros para a pista, né? Aí no verão Mais moles. mais moles. Aí no verão eles trazem qual componente, Arcuri? Os mais duros. Os mais duros. Sim. E aí agora, pensou se o FIA-WEC tivesse aqui no Brasil, naquele calor que tava naqueles tempos lá? É esse o ponto. Aí vamos supor que eu resolvo jogar pelo frio. Eu trago o macio médio. Aí tá aqui, tá um calor agrestino, 33 no ar, 52 na pista. Os pneus não vão aguentar uma hora. Entendeu? Por isso que eu falei, jogaram pelo seguro, e eu não discordo muito pelo contrário, eu concordo plenamente essa escolha deles, tá? Não tiraram muito o que fazer. E outra coisa, foi uma declaração que os pilotos me fizeram, e foi muito engraçado quando eu falei com o engenheiro da Michelin, eu falei que só falava fazer uma palestra com PowerPoint, porque ele mostrou um monte de coisa. Ele, olha isso aqui. Ele pegou o celular, mexeu. Olha essa foto aqui. Aí ele mostrou uma foto onde ele pegava uma caneta, tá? E ele colocou essa caneta em cima da pista. Muitas vezes a ranhura do asfalto da Torá era tão grande que você podia enfiar a caneta dentro dessa ranhura. Então, isso. O que acontece? Quando ela ficasse mais ou menos assim, por exemplo, eu coloquei ela aqui e no final do meu dedinho é onde está a pista. Então, você tinha pontos altos e pontos baixos. E isso estava trazendo um desgaste tão absurdo que muitos pilotos falaram para mim que eles nunca viram nada parecido em nenhum lugar do mundo, tá? Então, para essa configuração, isso tem a ver com um asfalto mais velho, tal. É o jeito do asfalto de Interlagos e é uma obrigação da fornecedora se adaptar a isso. Mas eles realmente pegaram algo que eles realmente não esperavam, tá? E por isso trouxe essa situação de no começo muito desgaste. Vocês viram que formaram muito marbles, muito graining na pista. Também por causa disso o pneu dianteiro, o traseiro direito estava em determinadas situações estava fluindo feito água. Então é uma situação muito fora do comum. Não é só pela temperatura, tá? Mas no total foi muito fora do comum em matéria de desgaste. Foi algo que ninguém, absolutamente ninguém esperava, tá? E assim, uma coisa que eu queria falar sobre isso é que Interlagos é uma pista que não foi recapeada. Sim, não foi. Faz muito tempo que ela não é recapeada, de fato. Assim, eu acredito, assim, se você vê o vídeo acho que foi 2022, ou da equipe da Band, eles foram lá em Interlagos, eles mostraram essa rachadura aí que você falou, na pista, e aí eu lembro que eu acho que foi o Jafone ou o Marcos, eles colocaram o dedo ali. Sim, dá para fazer mesmo. É como eu falei, ó. Pegar a mesma caneta, a caneta, ó o dedo. Tá vendo? Tá vendo? Eu achei excelente essa comparação do Pierre Alves, que foi o cara que me conversei. Fez gente boa pra caramba. E ele ele fez uma palestra explicando o porquê da escolha. Depois que eu falei, eu sou engenheiro mecânico. Pronto, vamos conversar de igual para igual. Pá. Pô, foi sensacional. Sensacional. Foram essa e outras histórias que eu tenho, quando vocês quiserem, eu conto, que foram muito legais também. Eu tirei várias dúvidas. Poxa, maravilhoso. Assim, a equipe da WEC, né? É uma equipe muito bacana. A equipe de toda categoria é muito bacana, né, Arcuri? Sim. E olha, Tem as exceções, mas também não dá para ganhar todas, né? Olha, pessoal, esse final de semana também o Ricardo Arcuri vai estar lá na TCR Brasil fazendo a cobertura pelo Grande Prêmio, Ricardo. Não. A TCR eu faço pela Vicar mesmo, é a transmissão oficial. O Grande Prêmio retransmite a da Vicar, mas a que eu vou fazer é TCR South America, o Grande Prêmio, Band Sports, aí é a transmissão que eu faço. Mas é um detalhe importante, já que é para falar de TCR, então eu vou falar rapidinho. Vai ter, esse fim de semana, seguro, estão sentados? Então, vai ter TCR, vai ter Turismo Nacional e vai ter todas as categorias do Paulista, tudo no final de semana. Então vai ter corrida pra caramba. Sábado eu vou fazer Copa Joy às 10 horas da noite.
Para vocês terem uma ideia como é que vai ser o negócio, tá? E sabe qual é o melhor de tudo? A arquibancada é grátis. É só aparecer para ver tudo isso. E também a etapa do Mundial da TCR, que está vindo pela primeira vez no Brasil. Então a gente vai ver os carros do mundo inteiro e corre o Mundial correndo aqui em Interlagos, e eu vou estar transmitindo lá pelo... Aí você pode, o canal Band Esportes, YouTube do TCR, YouTube do Grande Prêmio. Então essa eu vou estar fazendo. Além, como eu falei, etapas do Paulista, que vai ter muita categoria legal também. É isso aí. Então, ó, todo mundo ligado aí com o Ricardo Arcuri, porque ele vai trazer aí, vai ter muito automobilismo e muita velocidade aí para vocês, galera, nesse final de semana. Bom, indo aqui, diga, Matheus. Não, eu só queria perguntar para o Arthur se a altitude de Interlagos de 800 metros também influenciou na questão do acerto dos carros. Desculpa, o que influenciou? Eu não entendi. Se a altitude de 800 metros de Interlagos influenciou. Tá, importante colocar isso. Influencia. E por dois motivos. E aí vai ter a ver com balanço de performance também. A primeira é a seguinte: essa é a pista, maior pista, mais alta pista do campeonato. Então, estamos a 785 metros ao nível do mar. E você tem uma perda de em torno de 7% de pressão atmosférica em relação ao nível do mar. E se você tem perda de pressão atmosférica, você tem uma perda chamada pressão aerodinâmica. Ela é um pouco mais baixa, dada a mesma asa, é um pouco mais baixa que outras pistas. Tanto que eu vi a Porsche mexendo várias vezes a asa durante o treino, porque assim, a asa não é só você, não é como aquela lâmina que você mexe no lateral, vai e desce, não. Você tem que trocar a asa inteira, tirar aquela coisa inteira e colocar. Então, eu vi ela mexendo várias vezes durante o final de semana, tentando achar a melhor pressão aerodinâmica possível. E detalhe, entre 16 e 25 graus de ar, a mudança é absurda. Então, eles vão mexendo muito, tentando achar configurações ideais durante todos os treinos livres, e vimos durante a corrida alguns carros trocando a asa traseira e até a dianteira, que quando você trocar ali o splitter dianteiro, você tem que tirar um e colocar outro também, tá? Embora seja um processo bem rápido, bem tranquilo, mas você tem que fazer também. Então, isso é um fator que influencia e foi muito estudado durante as outras equipes. O outro fator chama-se motores aspirados. Como nós temos 7% a menos pressão atmosférica aqui lá embaixo, motores naturalmente aspirados, aqueles que não têm turbo, sofrem um pouco com isso, porque eles perdem desempenho. Eu vou dar um exemplo muito legal. O motor aspirado respira, porque o motor respira, como a gente respira. Vamos supor, a gente está lá na praia, respira de um jeito, vai lá, quem lembra? Vamos lá para La Paz, ter jogo daquela Libertadores. Chega lá em cima, morre para respirar, certo? Motor aspirado é exatamente a mesma coisa, tá? Age da mesma maneira. Então, você tem uma perda que, da teoria, é de 7%. Só que eu conversei com o pessoal da Cadillac, eu falei, me apresenta o engenheiro. Aí me apresentaram o engenheiro. Eu perguntei, o que vocês estão fazendo para compensar essa perda pelo ar rarefeito? Rarefeito, entre aspas, né? Então, ninguém está morrendo de respirar aqui, né? Mas é um ar rarefeito. O que vocês estão fazendo para compensar esse problema? Eu falei assim, não, nada. O balanço de performance está considerando muito bem isso. Para quem não sabe, o balanço de performance colocou a Cadillac com 519 kW e a Ferrari com 503. Ferrari Porsche com 503, tá? Então, nós estamos falando de 16 kW, nós estamos falando de 3%, tá? E eu perguntei, aí eu cheguei para ele, peraí, a perda de apenas 3%? Eu falei, é só 3%. Eu já fiquei com o queixo lá embaixo. Eu esperava 8%, né? Já fiquei com o queixo lá embaixo. Eu perguntei, o que vocês fizeram no motor para melhorar tanto a maneira que o motor respira? Ele falou assim, software. Tudo a respeito de software. Eles trabalharam o sistema de injeção, o funcionamento do motor de uma forma a otimizar o desempenho desse motor em uma situação de ar rarefeito. E no final das contas a perda foi de apenas 3%. E, cara, essa para mim foi onde o queixo foi parar lá rolando, lá no final do paddock. Que eu fiquei impressionado. Assim, essas curiosidades técnicas são incríveis. Assim, a gente que é fã, a gente gosta de saber mais do carro, né, Ricardo? A gente que é fã, a gente não é fã só da corrida, a gente é fã do carro também, da equipe. Então isso é gigante, é incrível.
Fabrício, até me permite falar isso, é uma coisa até que eu estava conversando com os amigos. Coisa que você conhece bem, o Johnny, Sim. o Gildo, tudo mais, você conhece esses caras são maravilhosos. E até eu bati o papo com o Dedê Gomes a respeito também. No domingo, no meio da corrida, eu tava lá batendo papo com ele, mas antes da minha entrada. Só que assim, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, pô, declaração de piloto, jornalista vai lá e faz. O cara que só escreve, faz matéria, não é o comentarista. Lógico, ele tem a importância do trabalho dele, eu respeito altamente, eu convivo com eles, eu adoro eles. Mas eles estão lá para pegar a declaração de piloto e transcrever. O meu trabalho é outro. O meu trabalho é trazer o que a gente não consegue ver. Então, declaração de piloto é importante? Claro que é. Mas não é só ele. Eu vou atrás dos caras que ninguém vai. Para os engenheiros. Eu vou dar um exemplo. Na hora que eu conversei com o Giuseppe, tava o Yefei, o Robert Kubica e o outro piloto da AF Corsica, me sumiu agora quem foi, tá? E o Giuseppe. Tava os três conversando com eles e o Giuseppe assim meio de lado acompanhando a conversa. Aí eu cheguei pro assessor de imprensa da AF Corsica e falei assim, deixa eu conversar com o Giuseppe. Aí o Giuseppe veio, ele tomou até um susto quando ele chamou para vir conversar. Vem cá. E ele se separou um pouco, sentou na minha frente e explica, eu sou comentarista da transmissão brasileira e eu sou engenheiro mecânico. Que aí já muda um pouco a maneira que o cara vai falar comigo. Me conta o que aconteceu lá. Eu perguntei do uso do token, lá. Pô, é essa pegada, entendeu? Eu quero trazer esse tipo de informação. Ouvir o que o piloto fala, você pode, ao mesmo tempo que tá vendo a corrida, abre um site e lê o que ele pensou. Beleza, não tem problema. É bom saber também para trazer isso para a transmissão. Ótimo. Mas o que eu vou trazer? Eu vou trazer o que o cara falou do carro, né? Por que ele falou do carro? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Aquilo que eu falei do Michelin, por que está acontecendo? Por que a escolha foi essa? Eu vou trazer esse tipo de informação. Como a da Porsche, eu trouxe a informação da Porsche. Sempre que eu consegui trazer alguma coisa legal, eu conversava com os caras e mandava para a transmissão. Entendeu? Eu tento buscar o diferente. Eu tento buscar o que a gente não consegue ver. E para mim, o bom comentarista é o comentarista que traz o que a gente não consegue ver aqui fora. Entendeu? É isso aí. É verdade. É verdade. Assim, agora eu tô com vontade, agora, Ricardo, na próxima, quando eu for um dia em alguma cobertura, espero que seja bem em breve, eu vou fazer o que você está falando, vou procurar os engenheiros para conversar e vou bater um papo bem legal. Faz isso, mas se aprofunde no assunto, Fabrício, tá? Porque é uma coisa até que eu falava com os meninos do Grande Prêmio, os meninos que escrevem. Eles gostam de corrida. Só que, poxa, muitos deles não entendem tanto a profundidade técnica. Então, corre atrás de uma informação. Quer fazer um negócio legal? Faz um curso de mecânica automotiva básica do Senai, por exemplo, ou algo do gênero, para você entender o que o carro tem, como é que ele funciona. Para você, na hora que o cara conversar, tá vendo? O Gil, ele sabe. O Gil é um cara que, por exemplo, que eu for levar ele para conversar, ele vai entender boa parte que está sendo falado. Entendeu? Então, para você, Fabrício, seria importante você ter esse aprofundamento mais técnico, para depois você poder conversar com os caras pau a pau. Entendeu? Infelizmente, muitos comentaristas não têm esse know-how, eles têm outros focos, o que não é ruim, mas falta a muitos deles isso. E eu recomendo você sempre correr atrás. Não precisa fazer um curso de engenharia, não acho que precisa chegar tão longe, mas pelo menos fazer um curso mais técnico, aprofundado, básico, já seria um ótimo começo, para você depois poder fazer isso. Inclusive, esse que eu fiz foi gratuito, tá? Viu? Foi dado gratuitamente. Tá vendo? Gratuito, dá para fazer tranquilo. E aí, ô Fabrício, uma dessa também, se não tiver a situação, você vai comigo. A gente vai lá, vai conversar de equipe a equipe. Eu normalmente na TCR eu fiz isso várias vezes. Só até eu pegar um jeito de falar com os argentinos. Fora isso, eu consigo fazer direitinho. Mas é isso que eu vou conversar com os caras. Esperar o que aconteceu, entender o que aconteceu, passar para a corrida. Depois que eu entendi, por exemplo, os problemas de freio lá da TCR em Velocitar, eu entendi que era superaquecimento de freio. Entendeu? Sabe essas coisas? Esse é o trabalho que eu tenho que fazer. É isso aí. Bom, eu quero ir aqui para uma próxima questão. Qual equipe foi a surpresa da corrida nesse final de semana? Arcuri. Cara, surpresa.
Bom, eu já falei uma delas, a Peugeot, para mim, tá? Porque ela fez tempos horríveis no quali, mas aquele negócio, eu brinquei, coletar os corpos, né? Você vai, começa lá atrás, faz aquele pacezinho meio mediano, mas ok, e vai se aproveitando dos erros e problemas dos outros. Que isso? Ah, Peugeot. Peugeot. Deixa É, vai fazendo pacezinho deles até conseguir. No final, eles conseguiram um bom sétimo lugar. Tá? Para quem estava largando em 15º, 16º, eu acho um baita de um avanço. Tá? Então, a Peugeot, para mim, foi uma surpresa. Tá? Porque conseguiu andar bem também. Deixa eu ver aqui mais. A United eu coloco como uma surpresa, mas pelo fato deles terem estado em terceiro e quarto constantes lá em cima, lógico que eu esperava que eles estivessem bem, tá? É um circuito que veste bem o carro da McLaren, mas eu esperava que talvez eles fossem ter um pouco mais de concorrência e, no entanto, fecharam no terceiro e no quarto lugar ótimos, e, inclusive podia ter sido melhor se o carro 59 não tivesse tido tanta punição, tá? Então, tá vendo? O Matheus concorda comigo. Mas ainda assim um ótimo resultado. Então, eu me vendo de cabeça aqui, é isso mesmo. São essas minhas surpresas do final de semana. É isso aí. Gil, perdão. Desculpa. Não, desculpa eu. E uma surpresa negativa é a Cadillac. Tá? Eu esperava mais a Cadillac. Essa surpresa aí, Arcuri, eu concordo plenamente com você na positiva e na negativa. Gil, Meu amigo, eu vou ser o papagaio do Arcuri aqui. Porque é exatamente isso que ele falou, tipo, Peugeot, cara, Peugeot é ruim em todos os aspectos, né? Assim, não ruim nos carros de rua, mas tipo, é um negócio que é complexo, né, a situação deles, e sim, Interlagos deu uma moral muito grande para cima deles, realmente foi um resultado bem excelente, e deram um pouquinho de trabalho também para os rivais que estavam vindo atrás. E a questão da McLaren mesmo, né, que ele falou aí na GT3, incrivelmente um ótimo resultado. E negativamente, cara, a minha surpresa foi de não ver a Zero Damage terminar, né? É uma coisa que infelizmente me impressionou negativamente. Isso não foi nada legal para mim, cara. Eu fiquei muito bravo com aquilo, com aquela situação, porque não é a primeira vez que acontece isso. Sabe? É um azar muito grande que aquela equipe tem, não é possível. Parece que é a Ferrari da GT3. é isso aí. Gil, tem mais alguma coisa? Matheus. Bom, vamos lá. Surpresa. A surpresa, né? Positivo e negativo. Vamos lá. Eu vou falar da Porsche. Acho que, ao meu ver, a Porsche... Por que eu estou dizendo que a Porsche foi a surpresa nos Hypercars no final de semana Interlagos? Porque os caras conseguiram andar bem, performar bem, constante, inclusive na frente da Ferrari, né? Da sua Ferrari, Fabrício. Pois é, na sua Ferrari. E a surpresa negativa, cara, olha, eu diria que também a Cadillac. A Cadillac não foi tão bem, foi muito mal, ficou devendo demais no banco em questão de velocidade reta. E na LMGT3, infelizmente, foram os carros das damas de ferro, porque estava bem na fita, elas estavam bem na parada, e aí acabou que, sabe, esse vazamento de água destruíram a corrida delas por inteiro. E foi uma pena, porque no sábado elas fizeram uma voltaça na classificação. E acabar assim foi triste. Foi triste ver as damas de ferro ficarem pelo caminho nas 6 horas de São Paulo. Ô, Matheus, sobre a Ferrari eu concordo com você, mas olha, vocês têm eu publiquei ontem no meu Instagram falando assim, eu esperava pelo menos um pódio da Ferrari. Aí eu publico assim, Ferrari, pelo amor de Deus, tenta pelo menos um pódio. Aí o Matheus começa a dar risada. Eu falei assim, você não dá risada não, viu? Ué, Fabrício, eu tenho culpa se os caras erraram o pé, não acertaram a mão. Eu não tenho culpa. Aí eu não posso fazer nada. Entende? Então, assim, e a equipe também ficou devendo, hein? Já também dá decepcionada, né? Esperava um pouquinho mais, porque a gente apostava, nós três aqui,
aqui no último programa, no Young Race Podcast, a gente apostou alto na Ferrari, né, nas Ferraris, né? Apostamos alto, né? E eu diria que a Toyota poderia... pois é. Eu diria que... E eu até falei que a Toyota poderia surpreender, e não deu, né? Para mim, a Toyota deu uma senhora rasteira nos italianos, hein? Essa derrota dos italianos vai machucar, viu? Vai machucar por um bom tempo até Austin. É isso aí. Bom, eu quero ir para uma outra questão, não falando da Ferrari agora, eu quero falar sobre os pilotos brasileiros. Como vocês analisam a corrida dos pilotos brasileiros? Arcuri. Bom, vamos então começar com o Nicolas Costa, que foi o melhor colocado. E, na verdade, nós já sabemos o problema do Nicolas, né? O excesso de punições. Realmente não teve o que ser feito. Foram muitas punições. Aliás, eu ia brincar que era o J número 12 e o McLaren 59. Parecia aquelas crianças mal criadas que todo dia estavam na sala da coordenação. Então, estava igualzinho. Eu até brinquei isso na hora do J12. Realmente o pessoal do J12 também estava meio desvirtuado da cabeça, fazendo muita punição, tomaram muita punição. E o 59 não foi diferente. Tinha um trem de corrida excelente, podia até ter chegado no pódio, mas infelizmente faltou essa, vamos chamar de disciplina, tá? Essa disciplina para o carro do 59. Para o carro do Fafos, o problema era outro. Na verdade, eles sofreram com desempenho o fim de semana inteiro. Eu diria até que se o carro do Fafos foi para o Hyperpole, eu acho que é porque era a magia brasileira trabalhando no 31, porque não era para ter ido. Basta ver o 46, que largou em 15º, tá? Então, eles realmente tiveram muitos problemas em achar o melhor trem de corrida durante o final de semana todo. Mesmo com o Fafos conhecendo a pista daqui e tal, não foi legal, eles não conseguiram achar da melhor forma. E a corrida foi um reflexo disso. Eles largaram em 10º, chegaram em 10º, entendeu? Não teve muito que ser feito. Ainda estão na briga pelo campeonato, eles estão lá em terceiro, colados no Mantém 91, que esse teve uma corrida, assim, realmente para esquecer. Mas mas muito realmente porque o fim de semana foi desastroso para o WRT número 31. Então, eu acho que no caso do Fafos foi mais realmente um carro que não se adaptou à condição de pista, eles não conseguiram atirar o melhor dele. E no caso do Nicolas mesmo, foi o cantinho da vergonha, o cantinho da indisciplina, pronto, no caso deles. É isso aí. Matheus. Bom, vamos lá. Sobre o Nicolas, mas é colocado. Nicolas, excelente. Em quarto lugar está excelente do Nicolas Costa, porque um carro da McLaren United que ainda deve um pouco ainda no banco em questão de velocidade reta, beleza, eles mostraram desempenho. Mas o problema que matou a corrida do Nicolas, eu falei lá no começo, punição, foi as punições que mataram a corrida dele, porque fatalmente poderia fazer o pódio. Fatalmente. E outra, sobre o Farfus, uma corrida ruim, muito ruim da BMW RT, muito ruim, desastrosa, um desastre no final de semana deles. Não era para ter ido para Interpole, não era. Concordo com o Arthur completamente, porque foi a magia de Interlagos, porque não era para ter ido. E largar em 10º e ficar em 10º. Então, muito aquém, muito abaixo do Farfus. E o Farfus, ainda assim, em Le Mans, inclusive, Fabrício, de Arcuri, fez leite de pedra no xixi dele. Fez milagre, né? Fazendo um pódio em Le Mans, que não era para ter feito também, né? Convenhamos. E assim, o Nicolas poderia ter pegado um pódio, mas que matou ele com as punições. Aí arrebentou ele por completo, porque se não fosse isso, fatalmente seria pódio tranquilamente. É isso aí. Gil. Pois é, concordo com vocês dois, Arcuri e Matheus. Realmente, na questão do Fafo, do Augusto, cara, é uma estagnação total, não ter evoluído em nenhum momento durante oscilações de temperatura de pista, não ter pegado nada distinto e bom, nada mesmo, sabe? É uma coisa bem complexa. Mas realmente ele está fazendo um ótimo trabalho com essa carroça aí da BMW. Mas
E o outro lá, meu Deus do céu. Essas questões das punições é uma coisa muito difícil, porque, tipo, teve muita gente barbeirando naquilo ali. Principalmente na hora do tráfico, tinha gente que estava muito afoito. Mas, tipo, parece que as punições foram até que merecidas, porque, tipo, complexa a situação. Mas em relação à corrida dos dois brasileiros, só o resto é uma recuperação para a próxima corrida. Infelizmente, um desempenho horrivelmente ruim em casa. É isso aí. Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje com chave de ouro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que podemos esperar para a corrida em Austin, que vai ser a próxima etapa e que vai abrir o Le Mans Series, certo, Arcuri? Como assim abrir Le Mans Series? Mas não vai ter algum, parece que não vai ter alguma coisa especial de Le Mans lá, como foi no ano passado? Não que eu saiba, é mais uma etapa da WEC, que é a antepenúltima, que vai ser no circuito de Austin, né, no Circuit of America no Texas. É o mesmo da Fórmula 1, para quem não sabe, é ele mesmo que nós estamos falando. É um circuito que já tem uma pegada bem mais técnica. Acho que talvez dos circuitos do Mundial, talvez seja o mais difícil para os pilotos para tentar achar o setup, porque ele é um circuito que o Helmut Marko ele acertou muito nesse circuito no sentido de tornar a vida dos pilotos de dinheiro difícil. Porque você tem curvas de muito alta, curvas de muito baixa, você tem um trecho que é igualzinho a Silverstone, a Margaret Beckett, um trecho que é igualzinho à Turquia, só que ao contrário, aquela curva em 4 tangências, você tem um trecho parecido com o estádio de Hockenheim, só que mais fechado, ou seja, tem de tudo, esse circuito realmente tem de tudo. Então, achar o melhor setup aqui realmente vai ser bem difícil. Vai privilegiar carros mais leves, tá? Eu acho que potência não vai ser tão definidor como por exemplo, seria Interlagos, porque tem uma reta maior. Acho que vai ser mais parecido com o Imola nesse aspecto. Tá, vai ser mais o balanço do carro que vai ser chamado a atenção, apesar daquela enorme reta oposta que eles têm, tá? Mas eu acho que vai ser balanço de carro. Então, por exemplo, o Cadillac, por exemplo, talvez iria bem, se dependendo do peso. A Ferrari talvez sofra um pouquinho. A gente pode ver uma Toyota de novo bem, tá? Não sei. Vai depender muito também do que esperar de balanço de performance. O que eles vão fazer balanço de performance nós não sabemos. Então, por enquanto, é meio tipo chute total que eu tô falando, tá? Não tem muita, vamos dizer assim, muito dado para eu dar uma coisa mais com conhecimento técnico, né? Mas, pelo menos isso a gente pode dizer a princípio. É isso aí. Gil. Gil. Então, meu nobre, eita. Essa questão aí, bem que o Arcuri falou, né? Então, o que eu espero? É justamente isso. Eu espero que a Ferrari se recupere, porque o Arcuri falou é difícil para eles acertarem, mas não quer dizer que eles vá para o limbo, vá terminar lá na lanterna, para recuperar aí a questão do Mundial, né? Continuar brigando pelo título nessa questão. Espero que ainda tenha margem para isso. E também recuperação dos brasileiros, como eu falei ainda agora. E Arcuri, se não me engano, parece que o circuito de Austin é o que tem a maior elevação, né? Elevação de altura do ponto mais baixo ao ponto mais alto, sim. É uma ladeira maior do mundo, aquela reta, né? Então, e essa parte também que é complexa para eles, né? Mas eu espero que todos eles achem o melhor carro, melhor acerto, e que tenha uma briga lá na pole, né? Que tenha uma briga pela pole e pela vitória também, que não seja uma oscilação de primeiro ou segundo colocado, que não seja no box, que seja diretamente na pista. É isso aí. E essa corrida vai ter quantas horas, Arcuri? 6 horas também. 6 horas. Matheus? Bom, Fabrício, o que podemos esperar para a Austin? A Austin é uma pista com curvas de alta, com curvas técnicas, como, por exemplo, aquela curva Beckett, né, de Sheffield, né, que imita Silverstone, que imita também Hockenheim, e aquela curva 8 da Turquia, só que ao contrário. Então, todas as equipes vão ter que quebrar muita cabeça para acertar o carro lá. Né? Nossa, o Remantil que conseguiu fazer com que os caras coçassem a cabeça para acertar o carro. Né? E vai ser uma prova bem interessante e bem disputada. Né? E a Toyota
pode novamente deitar e rolar. Eu me atrevo a dizer isso, porque, gente, a Toyota, quando ela é derrotada em Le Mans, ela consegue ter uma crescente absurda durante o campeonato. Não sei se... Me corrija se eu estiver errado. Não, acho é aquele negócio, tem que ver como é que a Ferrari vai se adaptar, que realmente eu particularmente acho que a Ferrari não é circuito para Ferrari e Austin, mas por exemplo, Fuji e Bahrein já seria, especialmente Bahrein, tá? Então é algo realmente a gente está no campo da opinião porque não tem muito como trazer. Vai que o balance de performance joga o peso da Ferrari lá embaixo, já se torna uma vantagem. Então, a gente só vai saber isso lá para o fim de agosto, como é o que esperar realmente. Mas eu acho que a Ferrari seria mais, já que vocês estão falando tanto de Ferrari, seria mais pro fim da temporada. Fuji com 1.450 metros de reta, Bahrein com as curvas, com o circuito que ele é mais suave pro balanço do carro, e é um circuito mais dinâmico, eu acho que é mais a cara da Ferrari. Bahrein, Austin, eu acho que ela pode sofrer um pouco. Nada impede de conseguir um bom resultado que coloque ela bem ali na briga para chegar bem no circuito que ela vai andar melhor. Pois é. E assim, só para deixar minha deixa aqui, Fabrício, Arcuri e Gil, essa coisa também é outra coisa, vai ser um ponto-chave. Essa coisa que vai ter um ponto-chave porque o campeonato está se afunilando, né? Se afunilando, a Toyota ganha corpo e ganha forma, né? Está 2 pontos atrás agora, a Toyota ressurge no campeonato, ela estava morta antes dessa corrida, e o bicho vai pegar em Austin. Essa eu quero ver de camarote, porque a primeira curva lá, aquele subidão, costuma ficar pequeno, hein? É verdade. Bom, estamos encerrando mais um Depois da Bandeirada, esse especial do WEC, das 6 horas de São Paulo. Galera, liguem no portal ITV High Speed, porque vai ter às 8 horas da noite com o Ricardo Arcuri, com o Luiz Felipe Ramos e com o Milton Rubinho vai estar com a Milton gente também. Rubinho, uma live especial falando aí sobre as 6 horas de São Paulo. Então, todo mundo ligado lá no portal TV High Speed. Sigam a Arcuri Consultoria. Se você está precisando comprar um carro, manda uma mensagem para a Arcuri Consultoria, porque eles vão te dar o melhor orçamento, vão te falar qual é o melhor carro dentro do custo-benefício e vão te falar melhor seguro, enfim, vão te explicar tudo. Então, se você estiver precisando comprar um carro, já fala com o Ricardo Arcuri. Quando eu precisar comprar meu carro, eu vou falar com o Ricardo Arcuri. Então, todo mundo ligado na Arcuri Consultoria. E olha, sigam aí o Gil nas redes sociais e sigam também o Matheus no Matheus Automobilismo. Pessoal, uma boa noite a todos, boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, Arcuri. Obrigado, Matheus. Obrigado, Gil. Tchau, tchau, gente.